Douglas caminhava pelas ruas movimentadas da cidade com roupas simples, um jeans surrado e uma camiseta desbotada. Seu rosto era calmo, mas seu olhar carregava a sabedoria de quem havia visto e vivido muito mais do que aparentava. Ele poderia muito bem estar em um terno caro dentro de um luxuoso escritório no topo de um prédio, mas não era esse seu objetivo naquele momento. Milionário desde os 25 anos, Douglas construiu sua fortuna do zero, através de investimentos inteligentes e um império empresarial que ia desde a tecnologia até o setor imobiliário. No entanto, ao longo dos anos, ele percebeu que seu dinheiro, ao invés de atrair pessoas genuínas, atraía interesseiros. Ele queria algo que não podia comprar: amor verdadeiro. Foi assim que ele decidiu fazer um experimento. Se vestiria como um homem comum, trabalharia em um emprego modesto e veria quem se aproximaria dele sem saber de sua riqueza. A oportunidade perfeita surgiu quando encontrou um pequeno café no centro da cidade com uma vaga de atendente. Ele não precisava do dinheiro, mas precisava da experiência. E foi lá que ele a conheceu. Isabelle era uma mulher encantadora, com longos cabelos castanhos e um olhar decidido. Trabalhava como gerente do café e levava o trabalho a sério. Ambiciosa, queria crescer na vida e acreditava que o sucesso vinha através de boas conexões e esforço. Assim que viu Douglas, ela não deu muita importância. Para ela, ele era apenas mais um homem comum, sem perspectivas. Nos primeiros dias de trabalho, Douglas tentava puxar conversa, ser gentil, mas Isabelle sempre o tratava com frieza. No entanto, quando um cliente bem vestido entrava no café, seu comportamento mudava completamente. Ela sorria, se mostrava interessada e prestativa. Douglas notou essa diferença de tratamento e teve certeza de que ela desprezava os pobres e venerava os ricos. Mas ele queria ter certeza. Certa vez, durante um intervalo, Douglas tentou iniciar uma conversa mais profunda. Isabelle, você acredita que o dinheiro define o valor de uma pessoa? Ela riu, ajeitando os cabelos e olhando para ele com desdém. Dinheiro não compra tudo, mas não vou mentir, ajuda bastante. Quem não quer estar ao lado de alguém que pode proporcionar uma vida de conforto? Ninguém quer viver na miséria, Douglas. Isso é coisa de gente que se conforma. Ele apenas sorriu e assentiu, como se concordasse. Mas, por dentro, sua conclusão estava se formando. Isabelle não via valor nas pessoas, apenas no que elas podiam oferecer. O tempo passou, e Douglas continuou seu trabalho no café. Ele via Isabelle tratando clientes ricos como se fossem reis, enquanto ignorava ou destratava aqueles que pareciam não ter dinheiro. Algumas vezes, ele a via dando sorrisos falsos para homens que chegavam em carros caros, enquanto mal respondia o bom dia de um trabalhador simples. Para testar ainda mais sua teoria, Douglas inventou que morava em um bairro simples e pegava o ônibus todos os dias. Ele queria ver se Isabelle mudaria de atitude ao longo do tempo. Mas não mudou. Ela continuava tratando com indiferença, como se ele fosse invisível. Então, um dia, ele tomou uma decisão. Era hora de mostrar a verdade. Douglas convidou Isabelle para jantar. Ela riu e recusou de imediato. Você? Me levar para jantar? Desculpe, Douglas, mas eu tenho padrões. Não vou sair com um simples atendente de café. Ele apenas sorriu, sem demonstrar decepção. Mas por dentro, sua teoria estava confirmada. O que Isabelle não sabia era que, no dia seguinte, ela descobriria que havia cometido um erro que jamais poderia desfazer. A verdadeira identidade de Douglas estava prestes a ser revelada. No dia seguinte, Isabelle chegou ao café como sempre, ignorando Douglas e focando nos clientes mais sofisticados. Ela não imaginava que aquele seria um dia diferente de todos os outros. Perto do horário do almoço, um carro de luxo estacionou em frente ao café. Era um modelo esportivo, brilhante, que imediatamente chamou a atenção de todos. Os clientes e funcionários olhavam curiosos para saber quem sairia de dentro dele. Quando a porta se abriu, um homem bem vestido, de terno impecável e óculos escuros, desceu com uma presença imponente. Isabelle ajeitou os cabelos rapidamente e se preparou para recebê-lo com um sorriso. No entanto, quando aquele homem tirou os óculos escuros, seu coração quase parou. Era Douglas. Mas não o Douglas atendente de café. Era o verdadeiro Douglas, o empresário milionário. Sua postura estava diferente, sua expressão era séria e sua presença, marcante. Ele caminhou até o balcão, onde Isabelle estava boquiaberta, sem reação. Bom dia, Isabelle, disse ele, com um sorriso discreto. Parece que estou diferente hoje, não acha? Ela piscou várias vezes, sem acreditar no que via. Como aquilo era possível?
Douglas, o homem simples que ela desprezara, era, na verdade, um milionário. "Oh, o que está acontecendo?" perguntou ela, gaguejando. "Acho que está na hora de você conhecer minha verdadeira identidade", respondeu ele. "Eu sou Douglas, dono deste café e de muitos outros negócios nesta cidade." O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago de Isabelle. Ela sentiu seu rosto esquentar de vergonha. Seu coração acelerou, e uma mistura de choque e arrependimento começou a invadir sua mente. Douglas continuou. "Sempre me perguntei se as pessoas gostavam de mim pelo que sou ou pelo que tenho. Então resolvi fazer um teste. Trabalhei aqui disfarçado para ver como as pessoas me tratariam. E você, Isabelle, deixou bem claro quais são seus valores." Ela abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. As palavras fugiram. O arrependimento a esmagava, e ela sabia que tinha acabado de perder algo valioso. "Agora, me diga", continuou Douglas, "se eu fosse apenas um simples atendente de café, você ainda me daria uma chance?" Isabelle não sabia o que responder. Mas, no fundo, ela já sabia a resposta. E isso a atormentaria para sempre. Após a grande revelação, Isabelle não conseguia tirar Douglas da cabeça. Ela se sentia humilhada, não por ele, mas por si mesma. Como pôde ser tão superficial? Como deixou escapar a chance de conhecer um homem incrível apenas por julgar pelas aparências? Dias se passaram e Douglas não voltou ao café. Isabelle sentia sua ausência e se pegava desejando que ele aparecesse novamente. Quando, finalmente, tomou coragem, resolveu procurá-lo. Ela precisava se desculpar. Precisava de uma segunda chance. Mas será que Douglas a daria? Isabelle passou dias tentando descobrir onde Douglas morava ou trabalhava, mas tudo parecia um mistério. Ele havia desaparecido como fumaça. Até que um dia, enquanto caminhava pela avenida principal da cidade, o viu saindo de um prédio luxuoso. Era a sua chance. Ela se aproximou, hesitante. "Douglas, podemos conversar?" Ele a olhou por um instante, sem emoção aparente. "Sobre o quê, Isabelle?" Ela respirou fundo e disse com a voz trêmula. "Sobre o que aconteceu. Sobre o que eu fiz. Eu fui tola, e queria pedir desculpas." Douglas cruzou os braços, esperando. Mas será que ele aceitaria suas desculpas? Douglas encarou Isabelle por alguns instantes. Seus olhos estavam impassíveis, analisando cada traço de arrependimento estampado no rosto dela. Ele podia ver que ela estava nervosa, insegura. Pela primeira vez, parecia vulnerável. "Você quer pedir desculpas?" Ele arqueou uma sobrancelha, mantendo o tom firme. "E por que eu deveria aceitá-las?" Isabelle abaixou a cabeça. Ela sabia que merecia aquilo. Respirou fundo e respondeu. "Porque eu fui egoísta, fútil e superficial. Eu julguei você pela aparência, pelo status, e isso foi um erro. Só percebi tarde demais que o verdadeiro valor de alguém não está no que tem, mas no que é." Douglas suspirou. Parte dele queria acreditar que aquelas palavras eram sinceras. Mas a outra parte sabia que o arrependimento de Isabelle vinha, em parte, da surpresa de descobrir que ele era milionário. "Se eu ainda fosse o atendente de café, você estaria aqui agora?" Ele questionou, sem rodeios. Isabelle hesitou. Ela queria dizer que sim, mas não conseguia mentir para ele, não depois de tudo. Seus olhos marejaram. Ela não era mais a mesma mulher de algumas semanas atrás, mas provar isso para Douglas seria difícil. Eu não sei." Ela admitiu, com a voz trêmula. "Mas se há algo que aprendi com tudo isso, é que não quero ser essa pessoa. Não quero ser alguém que julga os outros pelo dinheiro. Você me mostrou que caráter vale mais que fortuna, e eu quero mudar." Douglas analisou aquelas palavras com atenção. Isabelle parecia sincera. Mas será que era tarde demais? O silêncio entre os dois se prolongou. O coração de Isabelle batia acelerado, e Douglas parecia ponderar sua resposta. Até que, finalmente, ele falou. "Eu aprecio sua honestidade, Isabelle. Mas confiança é algo que se constrói com o tempo, e entre nós, ela foi quebrada. Não posso simplesmente ignorar tudo o que aconteceu." Ela sentiu um aperto no peito, mas assentiu. No fundo, já esperava essa resposta. Não havia como consertar aquilo com poucas palavras. "Eu entendo", ela disse, forçando um pequeno sorriso triste. "E, independentemente de tudo, sou grata por ter conhecido você. Me ensinou uma lição que levarei para a vida inteira." Douglas a observou por mais alguns segundos. Finalmente,
Ele deu um passo à frente e disse algo que a pegou de surpresa. Isabelle, eu não guardo rancor. Mas também não posso fingir que nada aconteceu. Preciso de tempo para pensar. E você também. Ela piscou, confusa. O que isso significa? Significa que talvez, um dia, possamos nos encontrar de novo. Mas, por agora, cada um segue seu caminho. Isabelle sentiu um nó na garganta, mas sorriu. Não era o final feliz que esperava, mas era uma segunda chance, mesmo que no futuro. Obrigada, Douglas. Ela disse, sentindo uma lágrima escorrer pelo rosto. Douglas sorriu de leve, acenou e, sem mais palavras, virou-se e caminhou para longe. Isabelle ficou ali, vendo partir, com a certeza de que nunca mais cometeria o mesmo erro. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava em suas mãos. E quem sabe, um dia, seus caminhos voltariam a se cruzar. Fim.